Vamos falar um pouquinho sobre a programação da Festa da Penha 2026, gente. É a maior festa religiosa do Espírito Santo, a terceira maior do país. Tem início no próximo dia 5. Frei Gabriel Delandreia, que é guardião do Convento da Penha, já está aqui conosco. Bom dia, Frei Gabriel. Bom dia, paz e bem, tudo certo? Tudo certo. E por aí? Perfeitamente bem. Estou aqui do alto do Convento da Penha, vendo que a chuva foi embora e agora o sol já volta a raiar. Ah, que lindo. Que vista privilegiada essa sua, hein, Gabriel? Muito sofrimento, mas graças a Deus a gente supera todo dia. É isso. Como é que estão os preparativos aí para a festa? Naquela intensidade normal de um evento desse tamanho, mas com muita expectativa positiva diante dos trabalhos já realizados, de organização, o empenho de todos, enfim, com certeza será um momento muito forte aqui para o nosso convento, mas que está sendo muito bem organizado. Pois é, e é uma programação intensa, 40 missas, 14 romarias, diversas formas de peregrinação. É assim mesmo, a igreja gosta de um burnout nos padres, às vezes, nesses períodos. Você é jovem, Gabriel, dá conta. Tem que dar, tem que dar. E o que a gente tem de novo, hein, para a festa deste ano? A gente já anunciou alguns dias aqui que vocês resolveram antecipar um pouquinho o horário, né, de saída da catedral. Isso mesmo, a Romaria dos Homens esse ano ganha um horário diferenciado e que será um costume para os próximas edições da festa também, né? Quando a Romaria tinha 200 mil participantes, o horário que se coloca para ela era o necessário para que pudesse chegar ao Parque da Prainha e fazer a missa de encerramento dessa Romaria. Entretanto, com o passar do tempo, graças a Deus, o número de romeiros cresceu muito e esse maior número também se desloca com um pouco menos de velocidade. Sendo assim, nós avaliamos que nos anos anteriores nós tivemos um atraso na missa de encerramento e por isso, a partir desse ano e contando aí para as próximas edições, nós teremos a Romaria dos Homens em novo horário. Então, começando a missa de envio lá na Catedral de Vitória às 17 horas e o início da Romaria às 18. Antes, a missa começava às 18 e a Romaria saía às 19. Agora, 1 hora mais cedo. Com expectativa de chegada aí no convento, o quê? Antes das 11? Olha, nós acreditamos que 11 horas o grupo chegará aqui no Parque da Prainha. Uhum. A missa começa quando a imagem chega, né? Isso também tem ali uns minutinhos para que os demais possam chegar, né? Até a imagem também ser organizada para poder ir até o altar, né? Então, essa é a expectativa de 11 horas da noite. Uhum. Vamos falar um pouquinho do tema deste ano, do lema, tudo em homenagem também a São Francisco. Isso mesmo, o Convento da Penha nasce por inspiração de Frei Pedro Palácios, né? Que vem e que traz essa devoção à Nossa Senhora das Alegrias consigo e espalha essa devoção junto ao povo capixaba que nascia aqui, junto com o Estado do Espírito Santo, junto com o convento, tudo meio interligado. E nesse sentido, desde aquele momento, nós franciscanos temos a possibilidade de estarmos aqui no convento cuidando desse espaço sagrado, né? Então, para nós, é um motivo de muita alegria. E nós somos seguidores de São Francisco, e neste ano nós celebramos os 800 anos da morte de São Francisco. E para nós é um momento muito forte de retornarmos à história de São Francisco, resgatarmos os seus principais ensinamentos. E esse ano, a Festa da Penha, então, utiliza como tema Fazei de nós instrumentos da paz. São Francisco e Nossa Senhora não são concorrentes, muito pelo contrário, um pode ajudar o outro aí nesse apelo à paz, e nós sabemos o quanto isso é necessário. É claro que esse tema é baseado na oração atribuída a São Francisco, mas Nossa Senhora também é a Rainha da Paz, o convento também é um castelo da paz. E que tema necessário, né? Diante dos cenários de violência que nós vivemos, especialmente com essa semana, o episódio recente do feminicídio, que mexe com cada um de nós, falar sobre paz não é um tema alheio, muito pelo contrário, é um tema fundamental dos nossos tempos. Eu ia tocar nesse assunto contigo, Frei Gabriel, porque a gente teve o episódio de ontem, né? Uma mulher sofrendo a mais dura consequência, né, de um relacionamento que ela tentou colocar um fim, que era movido aí à violência. O caso da morte da Deise, comandante da Guarda de Vitória, foi morta pelo companheiro. Assim, ela é um retrato da vulnerabilidade feminina hoje, né? Nessa radiografia que a gente está falando aqui de país. Como é que a gente busca paz no coração das pessoas, Frei?
Esse é um grande desafio. Realmente, quando nós vemos uma notícia como essa, ficamos estarrecidos. E isso tem que também gerar em nós um sentimento não de apenas revolta, mas de luta, né? Então, parece clichê, mas a frase é muito importante. Transformar o luto em luta. Então, quando nós observamos essa realidade, nós devemos repensar também como que nós enfrentamos essas questões e colocamos ela na discussão geral. Eu me lembro que no Dia Internacional da Mulher, aqui no Convento da Penha, o Frei Evaldo, na homilia, muito bem colocou que esse tipo de relacionamento não deve ser uma prática. E quando nós falamos sobre isso, nós também identificamos que essa realidade ainda existe entre nós, infelizmente, mas que nós temos que debater, trazer o assunto para que situações como essa não ocorram. E é claro, consolarmos especialmente os familiares dessa vítima e as pessoas que estavam ao seu redor. Com certeza não é um momento fácil, mas eu sempre penso o seguinte: quando nós colocamos o nosso coração em sintonia com o coração dessas pessoas, com certeza essa dor não fica à mercê, mas ela fica dentro do nosso coração e se torna também uma dor nossa. Então, como igreja, nós também procuramos fazer da Festa da Penha esse apelo de paz. E quando a gente pensa em paz, não é só na guerra do Oriente Médio, que também tem que ter paz, com certeza. Mas a paz começa dentro de casa, nos próprios relacionamentos, na forma como tratamos uns aos outros, na forma como nós também tratamos conosco mesmos. Como é que eu converso comigo mesmo? É uma grande pergunta que a Festa da Penha também pode causar em nossos corações. E como é que eu converso com meu filho, com a minha filha, não é? Com a pessoa com quem eu me relaciono. Isso aí. Com o namorado, com a namorada, perfeitamente. A paz começa dentro de casa. Frei, voltando um pouquinho aqui à programação da Festa da Penha, o oitavário. Data marcada para início, domingo de Páscoa. Isso mesmo. A Festa da Penha sempre segue essa perspectiva de começar no domingo de Páscoa, porque ela fala de Nossa Senhora das Alegrias, né? Nossa Senhora da Penha recebe esse nome pelo lugar onde ela está, mas a devoção é com o título de Nossa Senhora das Alegrias. E essa data de Nossa Senhora das Alegrias no calendário da igreja é sempre celebrada na segunda-feira depois da Semana da Páscoa. Então, como o dia da padroeira é na segunda-feira, depois da oitava da Páscoa, então ela começa, o oitavário da festa começa no domingo de Páscoa, dia 5 de abril. A programação sempre com as missas. É no Campinho, o oitavário esse ano? Isso, a maioria dos dias é no Campinho. Nos 2 últimos dias é que, como o público fica maior, desce para o Parque da Prainha na parte da tarde, né? Mas, por exemplo, o primeiro dia 5 de abril, domingo de Páscoa, às 14 horas nós vamos começar a programação do nosso devocional franciscano. Então tem a acolhida, depois nós fazemos o momento de a oração da coroa franciscana, um terço franciscano, que vamos rezar todos os dias, sempre às 14 horas, para já irmos entrando num clima de oração. Depois, às 15 horas, o momento devocional, onde trazemos também a história do convento, a história de Nossa Senhora da Penha, as preces, as orações. E às 16 horas, as missas, acolhendo assim as áreas pastorais ou então as dioceses que vêm rezar conosco. Frei Gabriel, falando um pouco do terço, o terço ele é instalado no sábado, né? Que antecede o início do oitavário. E esse ano ele faz uma homenagem também a São Francisco. Perfeitamente. O pessoal do terço, sempre muito sensível, muito assertivo na sua composição, indicaram que esse ano eles vão utilizar elementos simples dentro do terço. E veja, quando a gente fala em simplicidade, tem gente que pensa que simplicidade é esculacho. Não é nada a ver com isso. Simplicidade é colocar aquilo que é essencial. Não precisamos complicar, vamos utilizar aquilo que é simples, mas que partilha, né? Tem uma frase aí dos filmes da Disney que diz: necessário somente o necessário, o extraordinário é demais. Então eles vão trazer aquilo que é o necessário, um elemento simples, lembrando da vida de São Francisco, que também buscou viver essa simplicidade em sua vida. A colocação do terço nas palmeiras será no dia 4 de abril, como você mesmo disse, no sábado santo, um dia antes da festa começar, já abrindo aí a festa, né, esquentando os motores, e ela acontecerá às 9 horas da manhã, aqui no Campinho do Convento. Falamos um pouco da Romaria dos Homens, nós temos inúmeras outras romarias, das mulheres no domingo, no sábado ainda tem dos adolescentes, né, dos deficientes. Isso mesmo, nós temos 14 romarias durante a Festa da Penha. Já no primeiro dia tem a Romaria dos Cavaleiros, depois
No dia 10 de abril, a Romaria dos Militares. No dia 11 de abril, no sábado, a Romaria das Pessoas com Deficiência, a Romaria da Diocese de São Mateus, a Romaria dos Adolescentes. Aí no sábado também a Grande Romaria dos Homens. E no domingo, a Remaria, a Moto Romaria, a Romaria da Diocese de Colatina, a Romaria das Mulheres, sempre encantadora no domingo. E no dia da padroeira, nós temos a Romaria dos Ciclistas, a Romaria dos Conguistas, que também encerram essa programação mais andante da festa. Uhum. As missas começam sempre às 5? No domingo apenas nós temos a missa às 5 horas da manhã. No convento, durante a oitavara da Festa da Penha, exceto o domingo, que tem a missa às 5, nós temos as missas das 7, 9 e 11 na capela do convento, e às 16 horas no campinho durante a festa. No dia da padroeira é que ninguém dorme aqui no convento. À meia-noite, né? Missas meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 na capela do convento. Inclusive, eu até conto um detalhe aqui. A missa das 3 horas da manhã, eu determinei, porque quando eu era padre jovem, que eu vim aqui na festa, ainda não era guardião, o guardião me disse assim, olha, você vai celebrar a missa das 3 horas da manhã, porque tem que interromper a noite, então tem que ser a missa dos jovens. Esse ano, nós temos o Frei Felipe Carreta, que é frei, foi ordenado padre no ano passado, ele é capixaba, e eu falei para ele, Carreta, a missa das 3 horas da manhã é sua, e ele com muita alegria já aceitou. Então nós temos missa a madrugada toda, graças a Deus. É a sua primeira festa como guardião, né, Gabriel? É a segunda. Segunda? Ano passado foi a primeira. Então já tem experiência. Olha, apesar de termos um pouco mais de confiança, é sempre uma novidade, né? Porque eu fico na expectativa para saber o que Deus vai preparar nessa programação que a gente colocou à disposição do povo de Deus, né? Isso é pensado um pouco por nós, por inspiração, claro, que nós acreditamos no Divino Espírito Santo e acreditamos que ele nos inspira. E agora nós queremos saber o que Deus vai fazer com essa programação preparada. Então, eu fico nesse conhecimento já da festa, também antes de ser guardião já tinha participado diversas vezes, mas é sempre novo, é sempre dar aquele frio na barriga como se fosse a primeira vez. Pedir tempo bom, né, para que as pessoas possam se deslocar com segurança, para que todo mundo possa aproveitar essa vista que você está vendo agora aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Tomara que nós tenhamos aí uma semana de tempo agradável, fresco o suficiente também para nós nos sentirmos bem. E claro, caso tenhamos algum momento assim, de muito calor, lembramos que as pessoas que vêm ao convento tragam a sua garrafa de água, o guarda-chuva para se proteger tanto da chuva quanto do sol. Né? Nós temos um público muito grande que vem à festa, é bom as pessoas se prepararem nesse sentido, porque nós estamos no espaço aberto, né? Mas nós vamos rezar muito para São Pedro fechar as comportas do céu e garantir que a gente possa fazer uma festa um pouco mais seca. Pode chover antes e depois. Durante, vamos segurar um pouco. Frei, como é que fica a administração do convento nesses dias? Quem sobe, quem desce, que tipo de transporte as pessoas vão ter? Excelente pergunta. Veja, eu vou contar muito com a sensibilidade e a colaboração de todos os fiéis. O Convento da Penha já recebe um número bastante grande de pessoas durante o ano, especialmente aos sábados e domingos. E no período da Festa da Penha, esse número triplica, quadriplica, e no dia da padroeira, então, nós não temos nem como mensurar a quantidade de pessoas que sobem até o convento, de tantas que são. Então, o estacionamento do convento, ele já é fechado na segunda-feira da Semana Santa, porque nós vamos montar toda a estrutura para a festa, e esse estacionamento é fechado totalmente. Em alguns períodos do ano, a gente às vezes concede até o pessoal subir para a primeira missa do dia, mas a partir do estacionamento do convento é fechado e só vai reabrir novamente no dia 20 de abril para a primeira missa do dia. Por quê? Esse período todo, a área ali onde os carros normalmente estacionam no campinho, nós vamos ter toda a estrutura da Festa da Penha e para garantir a segurança de todos, então tudo fica fechado. Então como é que a pessoa pode subir até o convento? Ela pode fazer a sua caminhada, a sua peregrinação a pé, como muitos fazem, contemplando a natureza da subida do convento. Tem a subida da penitência, que é um pouco mais difícil, tem a subida principal, que é menos íngreme e mais tranquila. Quem está acostumado a fazer um exercício físico, em meia hora faz com tranquilidade. Quem é sedentário como eu, uns 40 minutos, 50 talvez, para ir mais devagarzinho, né? Ou então a pessoa pode subir de van, ou mesmo com o trenzinho das alegrias, que está disponível em alguns dias de maior movimento. Então, nós temos essas duas opções, a subida a pé ou a subida de van. Vale lembrar
quem vem de van durante o período da festa, chegue com um pouco mais de antecedência. O que acontece? Como o período temos muitas pessoas subindo a pé, não é possível colocar tantas vans circulando até para a segurança de todos. Então, nesse sentido, sempre forma uma certa fila. Então, quem consegue chegar com um pouco mais de antecedência, sobe com mais tranquilidade, participa de tudo com mais tranquilidade. Os apressados sempre conseguem, nessa hora, um lugar um pouco melhor também. Então, nós sugerimos às pessoas que se programem, que se organizem, para que venham com antecedência. Que excelente. Qual a tua expectativa de público, hein? Para a Romaria e para a festa toda? Olha só, isso é um dado muito interessante. Nós, ano passado, calculamos a participação de mais de 1 milhão de pessoas na Romaria dos Homens e mais de 2,5 milhões de pessoas participando da festa, seja nas atividades virtuais, seja nos momentos presenciais aqui no Campinho e Parque da Prainha. Eu vou ser bastante sincero, se tiver uma pessoa participando da festa, eu vou fazer com o mesmo empenho como se fossem esses números que eu acabei de dizer. Então eu tenho a expectativa de que venham aqueles que queiram participar. É claro que como organização do evento, a gente trabalha com o número do evento anterior, até para calcular aí os espaços e as atividades. Então, nós calculamos mais ou menos esse número do ano anterior. 1 milhão de pessoas na Romaria dos Homens e o impacto em 2,5 milhões de pessoas em todo o período da festa, seja quem vem presencialmente ao convento, seja também quem participa da festa pelas redes sociais. É isso. Frei, tudo de bom para o senhor, viu? Excelente festa. Eu estarei aí. Excelente, seja bem-vinda. Vai ser um prazer receber você. Que bom, obrigado pela oportunidade de nós podermos conversar por esse meio de comunicação. Quero aqui reforçar meu carinho a todos os jornalistas e especialmente também ao nosso querido rádio, o meio de comunicação mais confiável, segundo as pesquisas, isso aí. O povo diz, se deu no rádio, é verdade. Então, obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigada, Frei Gabriel. Tudo de bom aí para vocês. Boa celebração, viu? Boa festa. Obrigado, paz e bem. Paz e bem.